9 pessoas foram presas durante a operação da Polícia Civil em conjunto com o GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, e a Prefeitura de Limeira. No total, foram 12 mandados de prisão, mas 3 ainda estão foragidos e 13 mandados de busca e apreensão cumpridos em 4 cidades: Limeira, Campinas, Piracicaba e Serra Negra. A investigação começou em março dentro da Prefeitura, ao descobrir transferências irregulares de 23 imóveis. Alguém que tinha uma dívida ativa de IPTU de R$100 mil. Possivelmente, a oferta feita por estes membros da organização era de uma redução da dívida e um cancelamento indevido. Portanto, a dívida sumia dos registros da Prefeitura. É óbvio que o sumir dos registros deixa rastros. E assim, com estes rastros, com os logins que foram feitos, né, a identificação de quem fez, os valores que foram excluídos, nós temos todas essas informações para fornecer à polícia. De acordo com as informações prestadas durante a coletiva de imprensa, o cabeça do esquema seria um servidor da Secretaria da Fazenda. Além dele, faziam parte um servidor que estava na Secretaria de Gestão Estratégica e um da Secretaria de Urbanismo, um ex-servidor da Secretaria da Fazenda e outro ex-servidor aposentado. Eles seriam os intermediários da organização responsáveis por vender os favores. Essas pessoas que foram objeto de cumprimento de prisão preventiva hoje não são servidores do município, eles foram arregimentados para fazer uma espécie de intermediação, como se fossem corretores da ilegalidade. Então, eles aproximavam o contribuinte imoral do servidor público corrupto e fazia esse vínculo para que os débitos fossem cancelados por um valor a menor. Celulares, computadores, documentos e R$ 19.500 em dinheiro foram apreendidos. Um dos computadores apreendidos estava na Prefeitura e seria utilizado por um dos servidores presos. A gente identificou de início, já de maneira evidente, certa incompatibilidade patrimonial entre algumas pessoas, alguns investigados e aquilo que de fato recebem ou percebem por mês. A gente apreendeu o dinheiro vivo, R$ 19.500 em um apartamento, de servidor público que recebe tudo em contra-cheque, tudo por meio... É impossível receber esse dinheiro. Ele disse que sacou e deixa em casa porque ele precisa pagar a conta em dinheiro. Então, a gente observou determinadas inconsistências. Aprendemos telefones celulares que serão analisados e devem conter bastante conteúdo com relação aos crimes investigados e demais documentos, além de computadores. Os policiais e os promotores também apuraram que a quadrilha fazia ameaças a servidores que descobriam o esquema de corrupção e até mesmo a inquilinos dos imóveis envolvidos. Alguns servidores descobriram a empreitada e passaram a ser ameaçados por integrantes da organização, né? Inclusive, possuidores que estavam em imóveis na cidade foram abordados por integrantes da organização e, inclusive, coagidos, né, a deixar o imóvel. Então, daí a periculosidade, daí a necessidade de uma prisão preventiva. O prejuízo até o momento é de aproximadamente R$ 3 milhões. Os suspeitos também teriam realizado fraudes junto aos cartórios de Limeira, lesando proprietários de imóveis. Cerca de 170 imóveis teriam sido alvos. Em geral, eles estavam sem uso, com o proprietário falecido ou de posse da União. E o esquema consistia basicamente em 2 hipóteses. A primeira, alterava um cadastro na prefeitura, depois o registro no imóvel com escritura pública falsa, alterando a titularidade do imóvel. E a segunda espécie de delito, eles cancelavam indevidamente, sem um processo administrativo subjacente, créditos tributários em benefício de pessoas das mais variadas classes sociais da sociedade mineira. Os tributos, eles servem exatamente para a gente prestar o serviço de qualidade. O que aconteceu foi o não pagamento, o cancelamento de maneira ilícita desses valores. Agora, de ofício, nós vamos fazer o cancelamento dessas ações. Essas dívidas todas voltam para o rol da dívida ativa, que vão ter que ser pagas de maneira correta, para entrar no caixa da prefeitura de fato por essas pessoas que foram, nesse momento, beneficiadas de maneira ilícita. As investigações iniciais fizeram um levantamento de 6 meses.
mas, segundo a Prefeitura, podem avançar para outros períodos. Nós retroagimos nos sistemas da Prefeitura a um período inicial de 6 meses para verificação destes cancelamentos. Mas é possível que extrapole esses 6 meses. Então, durante a investigação e a juntada de documentos é que nós poderemos quantificar o prazo. As investigações continuam. O próximo passo é descobrir quem seriam os contribuintes que acabaram sendo beneficiados por essa fraude tributária. Além disso, os materiais apreendidos também devem revelar se há outros servidores envolvidos. Nós estaremos dando seguimento ao procedimento administrativo com a finalidade de anular todos esses atos indevidamente feitos, né? E além do que, da responsabilização interna daqueles que agiram de forma ilícita. É uma outra fase e nós também, logicamente, as investigações, como muito bem disse o Dr. Bevilacqua, representante do GAECO, feito a identificação do núcleo duro dessa organização criminosa. Agora, logicamente, com a apreensão de computadores e celulares, poderão ser identificadas outras pessoas que eventualmente ainda façam parte dessa organização criminosa, mas vencida essa etapa, nós vamos passar à questão da identificação dos contribuintes que foram beneficiados nesse esquema criminoso.